Você tem problemas para emagrecer, mesmo fazendo dietas e exercícios físicos? Pois saiba que seu problema pode estar no código genético. É sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje aqui no Clube do Champanhe com o nutricionista Marcos Orsini. Não sai daí que a gente volta já já. Clube do Champanhe. Ô Marcos, partindo do pressuposto que é o código genético que a pessoa carrega, enfim, desde que nasce, né, que gera a obesidade ou não, a pessoa só é gorda se ela quiser, quer dizer, ela pode fazer um código genético, fazer uma avaliação e resolver o problema ou não? Na verdade, em partes, né? Então, a obesidade é determinada não só por fatores genéticos, a gente tem também fatores ambientais, né, como alimentação, nível de atividade física. Tá, mas assim, ó, vamos supor que uma pessoa se alimente bem, que ela pratica exercícios físicos, ela tem uma vida saudável, mas mesmo assim ela é gordinha e ela não consegue emagrecer. Então, fazendo essa análise, esse estudo, esse teste, é possível detectar algum gene que ela tenha e que realmente seja o gene da obesidade? Sim, é isso? Nesse caso é possível. Nesse caso, às vezes a pessoa faz, como você falou, nível de atividade física muito bom, a alimentação é boa, tem boas horas de sono e fala, poxa, eu não consigo chegar na minha meta, no meu objetivo. Então, existem componentes genéticos, alguns genes, que podem estar determinando esse problema. Como é que se descobre isso? Através de um teste, de um exame? Isso, existem testes genéticos onde a gente vai estar investigando determinados genes relacionados ao sobrepeso, obesidade e doenças e comorbidades relacionadas. Tá, e como é que é feito esse teste? O teste é um teste de sangue? É um teste não invasivo, normalmente uma amostra de saliva que é colhida, né, e é normalmente enviado para um laboratório fora do Brasil e depois vem o laudo para a gente analisar. E o que a gente quer verificar? Por que é pedido, solicitado um teste desse? Alterações, né, variações no genoma da pessoa que estejam influenciando nessa perda de peso ou predispondo a outras doenças. Você falou em alterações no genoma, quer dizer, o gene foi alterado, não é um gene que eu já nasci com ele? Já nasceu com essa alteração. Pode ter dado do pai ou pode ter vindo do pai e da mãe. Então, necessariamente, o meu pai ou a minha mãe tem que ser gordinho para eu também ter esse problema de não conseguir emagrecer ou não? Aí já não, porque assim, desenvolver a obesidade, ela depende também de fatores ambientais. Então, a gente pode ter o azar de ter um genótipo desfavorável, ou seja, um genótipo que predispõe à obesidade e pode não ser obeso. A pessoa pode se alimentar muito bem, pode ter um nível de atividade física espetacular e não desenvolve obesidade. Mas esse gene veio com certeza da herança. Né? Ah, tá. Eu posso fazer tudo certo e ser magra ou ser gorda. Isso. Independe de meu pai ou a minha mãe serem magros ou gordos. Isso, da mesma maneira que você pode ter um genótipo muito favorável, né? Que você mantém uma forma física, um genótipo realmente favorável, mas a tua alimentação deixa a desejar e o nível de atividade física, né, o gasto calórico é muito pouco, muito baixo. Tem pessoas que são magras e não fazem nada disso, quer dizer, não fazem exercício físico, comem de tudo e nasceram com a sorte de ter então o quê? Um gene favorável, né? Um gene magro. Isso, que determina um metabolismo alto, né, favorável, e mesmo fazendo uma alimentação mais extravagante, né, e deixando de praticar atividade física, elas permanecem magras. Tá, e através desse exame a gente consegue detectar isso, se eu tenho um gene bom, entre aspas, ou ruim? Isso, na verdade é um conjunto de genes que eles vão estar relacionados a uma determinada característica. Né? Por exemplo, conjunto de genes que determina que a pessoa tem uma predisposição à obesidade. Então não é que ela vai ser obesa, ela tem uma probabilidade maior de ser obesa do que uma população normal. Né? Um conjunto de genes que determina que essa pessoa vai ser intolerante ao glúten. Então vai ser avaliado o genoma, opa, será que ela tem essa modificação? Tem. Então, uma dieta que tenha glúten, né, que tem a presença do glúten, essa pessoa vai ter uma probabilidade enorme de desenvolver a doença celíaca.
Então é muito bacana a nutrigenômica, né? Isso nós estamos falando de nutrigenômica, quer dizer, a interação do gene com o nutriente. É muito legal a gente saber de antemão para poder ter hábitos saudáveis, né? Então o ideal, de repente, para quem tem filho, já é fazer desde bebê e você já ter uma ideia do que vai acontecer com o teu filho no futuro, se ele vai ser gordinho, se ele vai ter dificuldade de emagrecer. Isso é o nosso sonho, né? Que o genoma humano seja acessível a mas todos. Mas por que é um sonho? Não dá para fazer isso? Dá para fazer, mas ainda não está para uma população geral, né? Uma população maior. É um muito exame restrito. Caro? Um exame que ainda é caro, né? O preço vai reduzir como tudo. Né? E a gente espera que, como o teste do pezinho, como os exames corriqueiros, né? Exame de sangue, que a criança após o nascimento já possa ter o genoma dela mapeado. Porque aí eu falei que é o sonho porque a gente vai conseguir trabalhar essas variáveis genéticas. Além do exame de sangue, além dos dados da atividade física, o cliente vai chegar para a gente e falar, tá aqui o meu genoma, monto minha alimentação, faço o meu plano alimentar, considerando as minhas características genéticas, a minha individualidade genética. Porque as pessoas são totalmente diferentes uma da outra. O código genético de ninguém é igual ao outro. Exatamente. É exatamente isso. Então a gente entra numa nutrição, num divisor de águas, que um nutriente que pode fazer bem para uma pessoa pode fazer mal para outra. Que é o caso, por exemplo, do glúten. Por exemplo, o glúten, né? Pessoas têm intolerância ao glúten e muitas vezes nem sabem. Nem sabem, porque demora um certo tempo, às vezes, para desenvolver uma doença. E muitas vezes esperam ficar doentes para fazer um exame e descobrir que a intolerância é a isso. Exatamente, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, o ômega 3, vamos citar um outro exemplo, que está bem... Né? Que está muito presente o quê? No salmão, é isso? Peixes de água hoje fria. As pessoas são estimuladas a comer produtos, enfim, o salmão que tem ômega 3 porque é benéfico para a saúde. Benéfico. Então, é exatamente isso que a nutrigenômica também pretende analisar. Quer dizer, será que ele é benéfico para todo mundo? Não é? Né? O ômega 3, por enquanto, pelo que parece nas quantidades, né, ideais, mas vou citar o primo dele, o ômega 6, né? Tem estudos já comprovados que mostram. O ômega 6 a gente encontra onde? Nos óleos vegetais, a gente encontra em cereais. Então o que acontece? O ômega 6 é um exemplo daquilo que a gente estava falando. Uma determinada população pode ingerir o ômega 6 e ter um benefício. No caso, o benefício é o aumento do colesterol bom, do HDL. E uma outra população pode estar ingerindo o mesmo ômega 6 e tem um malefício. Diminui o colesterol bom, diminui o HDL. Isso é um estudo já bastante comprovado. Então, daqui para frente, a gente tem que começar a ficar atento nessa Mas o que seria ideal, então, Marcos, que as pessoas passassem a fazer esse exame, as pessoas que têm condições financeiras, porque é um exame que é caro, não está acessível à população? Que nem eu te falei, o exame hoje ainda é considerado um exame caro. Quanto custa para fazer? Em torno de R$600. Né? Tem cobertura por alguns planos de saúde, mas é aquilo que eu disse, tem que haver uma hipótese para a gente poder, né? Se a pessoa tem o metabolismo dela tudo ok, os exames de sangue estão todos bons, né? A gente não tem a necessidade de estar pedindo um exame desse. Não, mas se a pessoa é gordinha, como a gente comentou no início do programa, né? Não consegue emagrecer, apesar de ter uma alimentação saudável, de dormir bem, de fazer dieta e não consegue emagrecer, o ideal é fazer um exame desse. Aí seria bem interessante porque existe uma grande chance de ter um componente genético atrapalhando o objetivo dela, o emagrecimento. Tá, e a pessoa tendo esse problema, né, descobre que tem algum problema genético, como resolver? Aí a gente tem que ter uma conduta nutricional específica, né? Então a pessoa vai ficar muito brava, eu peço para ela fazer um teste genético, ela descobre que tem uma variação, um polimorfismo, tecnicamente a gente chama de polimorfismo, aí ela vai me perguntar, e agora? Nutricionalmente, o que você vai fazer? A gente vai montar uma conduta nutricional específica para aquele polimorfismo, para a gente poder sanar esse problema. Ela teria que comer determinadas coisas mais e outras menos? Exatamente. Ela teria que fazer uma diferenciação na ingestão de alguns alimentos em relação à população normal. Porque ela vai ter uma resposta diferente. Quando ela ingere um determinado alimento, o gene dela trabalha de uma forma. Né? Uma forma que não é a forma habitual, dentro de uma população normal. É o mesmo caso da lactose. Tem pessoas que têm intolerância, mas só descobrem depois de um certo tempo. Por que isso só se desenvolve, sei lá, tem pessoas que com 40, 50 anos é que descobrem que tem esse problema? Pode acontecer, de você, com o tempo, descobrir um determinado problema. Às vezes o diagnóstico fica inconclusivo.
Isso Mas por atrapalha que bastante. não se manifestou antes? Por que só se manifesta de repente, assim, quando a pessoa já tem uma certa idade? Na intolerância à lactose, assim, a pessoa tem uma incapacidade de produzir enzimas que digerem o leite, a lactose, o açúcar do leite, né? Então, às vezes, ocorre essa produção, a pessoa produz uma quantidade de enzima, mas conforme a quantidade de lactose, essa produção é insuficiente, né? E aí você começa a ter uma agressão na mucosa intestinal. E forma um complexo antígeno e anticorpo, porque o teu organismo começa a ver aquela lactose como um corpo estranho, né? E esse complexo antígeno-anticorpo vai gerando essa alergia, vai gerando esses sintomas todos. Na verdade, o que você tem ali? Uma lactose, um açúcar do leite não digerido. Então pode ser que se desencadeie. Muitas vezes se desencadeia na fase infantil. Eu conheço crianças que têm problema e tem pessoas que com 40, 50 anos é que descobrem esse problema. E os sintomas são desde vômito... Isso, né? Gases, né? A pessoa fica realmente, ela sente aquela sensação que ela está estufada, né? E aí o problema é que você começa a diminuir a absorção de outros nutrientes, né? Pode ter vômito, diarreia. E a pessoa tem que deixar de usar ingerir qualquer produto que tenha como base o leite, né? Isso, aí o ideal é usar produtos sem lactose. Existem pessoas que até utilizam os produtos com lactose e usam enzimas digestivas. Então ela ingere uma enzima que ela produz pouco ou não produz, juntamente com o alimento. E tem que tomar isso diariamente. Diariamente. Mas hoje em dia tem muitas possibilidades de produtos, tem o próprio leite de soja, né? E também leite sem lactose. Isso hoje já tem em mercado, então facilitou um pouquinho a vida de quem tem esse tipo de intolerância, né? A gente volta daqui a pouquinho conversando mais com Marcos Orsini. Nós estamos conversando com o nutricionista Marcos Orsini sobre intolerância à lactose, ao glúten e sobre pessoas que têm dificuldade, mesmo praticando exercícios e fazendo dietas, dificuldade em emagrecer. A gente estava falando no bloco anterior sobre o problema da lactose. Uma pergunta, gêmeos, eles teriam o mesmo problema? Não necessariamente, mas eles têm probabilidade grande, aumentada, de serem intolerantes. A lactose, no caso. Se um tem, o outro provavelmente vai ter. Não digo provavelmente, mas ele tem uma probabilidade maior, consideravelmente maior de ter. E isso aí é verificado como? Através de testes também no código genético? Isso mesmo, o teste genético, a gente pede um teste genético de intolerância à lactose. E qual é a investigação? São 3 tipos de resultado, né? Então a pessoa pode ser tolerante à lactose, intolerante e parcialmente intolerante. Nesse parcialmente, o indivíduo poderia estar consumindo uma quantidade X de lactose, em torno de 12 gramas de lactose, que não vai trazer os problemas, não vai desencadear todos os sintomas da intolerância. Agora é difícil, né? Porque quem é intolerante à lactose não pode comer nada com leite, né? Quer dizer, um bolo, nada. E a maioria das coisas da alimentação da gente vai leite, né? Ela vai ter que restringir, utilizar os produtos que existem hoje em dia, né? Sem lactose, para que ela não venha desencadear esses sintomas. Já existe hoje no comércio produtos ou lugares especializados? Sim, casas de produtos naturais. O próprio mercado hoje tem leite sem lactose. Então, tem pessoas que gostam da soja e acabam substituindo, né, o leite pela soja, pelo leite de soja, pelos derivados. E o glúten também? O glúten também, já tem bastante opções de pães sem glúten, né? Essas lojas de produtos naturais normalmente encontra com facilidade. E o glúten também é outro alimento que tem que, né, constatando a intolerância ao glúten, a pessoa tem que excluir da dieta. Muitas pessoas fazem a dieta do tipo sanguíneo, né? E, por exemplo, no sangue A tem determinados alimentos que a pessoa pode comer, no sangue B tem outros que ela também pode ou não pode e vice-versa. Essa dieta realmente funciona? Você, como nutricionista, você recomenda esse tipo de dieta ou não? Olha, Adriana, existem muitos tipos de dieta, né? Do tipo sanguíneo, do ponto Z, tem realmente Beverly Hills. Dr. Atkins. Dr. Atkins. E o que a gente tenta ver? O que tem realmente respaldo científico, né? Então, a nutrigenômica que a gente está citando aqui, eu acho que é a disciplina que veio para ficar na nutrição. Porque, na verdade, a gente está fazendo o quê? Uma biópsia no gene, né? É um negócio que não tem erro. Você está fazendo uma leitura de um gene e vendo, e classificando se esse indivíduo tem um genoma normal ou um genoma alterado, né?
Eu acho muito bacana e muito específica, porque a partir dessa averiguação, dessa investigação, eu posso fazer as escolhas alimentares, eu posso montar o plano alimentar em cima desse genoma. Você já atendeu pacientes com problema de obesidade e que através do resultado desse exame e de uma dieta certa emagreceram? Sim, a gente tem casos de pacientes, inclusive tem um exemplo de um paciente, né, em São Paulo, que ele estava com esse problema que você citou. Se alimentava bem, praticava atividade física, tinha boas horas de sono e nada. Na balança ele não conseguia perder. A gente fez os testes, né, detectou dos 5 genes analisados, 2 ele tinha modificados, né, que são os polimorfismos que a gente chama tecnicamente. E a gente conseguiu ver essa assinatura genética dele e adotar no plano alimentar estratégias para poder contornar esse problema, né? E tem que falar também que foi juntamente com um educador físico, porque essa pessoa tinha um aumento, um dos genes alterados, ele era responsável por aumentar os triglicerídeos do sangue dessa pessoa. Então a pessoa tinha uma predisposição e realmente acontecia. Os triglicérides dela sanguíneos eram maiores. Então não foi só a alimentação, não foi só o plano alimentar, né? A gente fez um plano alimentar, usou alimentos funcionais, usou o ômega 3, né? E quantos quilos a pessoa perdeu? Perdeu 6 quilos, né? Quando não conseguia perder muita coisa, tá ótimo. E aí o educador físico também montou um plano que ela pudesse baixar esses triglicerídeos. Não só o gasto calórico, que fez ela diminuir o peso, mas também o perfil lipídico. Porque emagrecimento é assim, tem que emagrecer saudável, né? Hipertrofia, poxa, quero ganhar massa muscular, mas tem que também ganhar de maneira saudável. A gente olha os exames bioquímicos, tá ganhando peso, tá ganhando músculo, legal, mas o hemograma tá bom, né? O perfil lipídico tá legal, né? As proteínas do sangue estão boas, então a gente tem que olhar para um todo. Agora, emagrecer nem é tão difícil, o difícil é se manter magro, né? Quer dizer, essa pessoa tem que continuar com essa alimentação e fazendo esse exercício para sempre. Tem que se manter, porque assim, ela já tem aquele genoma, vamos falar entre aspas, desfavorável. Uma predisposição. Uma predisposição. Então ela vai ter que realmente trabalhar e se esforçar muito mais do que pessoas que têm um genoma mais favorável. Agora, você como nutricionista, o chá verde realmente funciona, emagrece? Tem pessoas bebendo chá verde todo dia, algumas vezes por dia, isso algumas emagrece? Vezes por dia, então. Tem já bastante estudos comprovados, né, que o chá verde a gente tem ali a cafeína, né, e as catequinas. Então os princípios ativos estão basicamente ali. Então o que a gente tem de estudo hoje? A ADA é a American Dietetic Association, é um órgão dos Estados Unidos que diz que a ingestão de chá verde, ela previne o câncer, né? Mas uma ingestão de uma quantidade relativamente grande. Só que a gente tem que saber, e também emagrecimento, outros estudos mostram o chá verde como termogênico, né? Melhorando a lipólise, quer dizer, a queima de gordura. Então tem um respaldo científico. Só que aí entra aquilo que a gente conversou todo esse tempo, né? Individualidade genética. Será que eu respondo à cafeína do chá verde da mesma maneira que você responde? E para saber isso, só fazendo um teste, ou não? A gente vai ter que conhecer, né, esse tipo de sensibilidade, né? Outra coisa, sempre saber ponderar, que nem eu falei da ADA, né? Em torno de 1 litro de chá verde por dia seria preventivo ao câncer. Bacana. Só que tem estudos que mostram que uma ingestão muito alta de chá verde diminui a absorção de alguns nutrientes. Então você coloca ali o chá verde numa refeição, onde você quer absorver cálcio, ferro, né? E coloca uma quantidade grande de chá verde, você diminui a absorção desses nutrientes. Daí fica complicado, então aí você teria que utilizar o chá verde um pouco distante das refeições. Então tem que tomar muito cuidado com os excessos. E aquela teoria de que a gente deve comer comer mais no café da manhã, um pouco melhor no almoço, se não me engano, e quase nada no jantar. Você, como nutricionista, recomenda mesmo essa dieta mais forte no início da manhã? No início da manhã, sim, por um período de 8 horas de sono, de jejum. Então existe uma justificativa para se comer bem ali. Mas, na verdade, para a gente ter o equilíbrio energético, o equilíbrio hormonal, é legal que haja fracionamento das refeições. E o certo é comer de 3 em 3 horas mesmo? É isso aí mesmo, né? Só que assim, o fracionamento, essa refeição tem que ser equilibrada, né? Às vezes a gente faz o fracionamento de horários. Então a pessoa até se alimenta às 6 da manhã, às 10 da manhã e 1 hora ela faz o almoço. Só que 10 da manhã, os lanches intermediários, das 10 da manhã, das 4 horas da tarde, são muito pequenos. Nutricionalmente, né? As calorias são poucas. Então às vezes é uma banana, uma gelatina,
uma barrinha de cereal. Então o que aconteceu? Na verdade, a pessoa fez o fracionamento de horário, mas o fracionamento de nutrientes Como seria o certo, não foi então? bem feito. Seria assim, por exemplo, essa fruta do lanche da manhã, ou essa barrinha de cereal acompanhada de um iogurte. Né? No lanche da tarde, ao invés de comer uma barrinha de cereal só, pegar um sanduíche natural. Por que isso? Porque ali a gente tem proteína, tem carboidrato, né? E você está dividindo de uma maneira mais igualmente os nutrientes no decorrer do dia. Né? Senão continua tudo concentrado no café da manhã, no almoço e no jantar. Né? E uma coisa muito interessante é que o equilíbrio dessa refeição, colocando a proteína, né, que eu te falei, por exemplo, um lanche natural ele vai ter o carboidrato, vai ter a proteína, né? Então o equilíbrio, esse lanche um pouquinho mais robusto, vai fazer o quê? Com que a digestão seja um pouquinho mais lenta e a absorção também. Então a gente vai ter uma saciedade por um tempo maior, sem falar no controle hormonal. Você quer fazer, eu vou tentar dar um exemplo aqui de uma refeição, entre aspas, errada. A gente pega e faz um pratinho de macarrão. Faz ali um prato de macarrão, só coloca o molho branco, não tem carne, não tem salada, não tem nada. Você já deve ter feito isso alguma vez na sua vida. Com certeza. Você vai ingerir, vai consumir aquele prato de macarrão e depois de 40 minutos está com fome. Então por que vai promover um desequilíbrio energético e hormonal? Aquele prato de macarrão é absorvido muito rapidamente e transformado em glicose. Aí a gente tem um pico de insulina, que é o hormônio, né? Quando você tem aumento da glicose, a gente secreta insulina. E daqui a pouquinho, o teu açúcar no sangue cai de novo e você vai morrer de fome. E vai comer mais ainda. E vai comer depois. mais ainda. Agora, se esse pratinho de macarrão viesse acompanhado de uma saladinha, de uma proteína, tudo isso a gente teria o equilíbrio energético e, por consequente, hormonal. Consequentemente, o equilíbrio hormonal. Porque a digestão ia ser mais devagar, né? Mais lenta um pouquinho, a absorção um pouquinho mais lenta e a gente não ia ter esses picos hormonais que eu falei há um pouquinho atrás. Resumindo, você é o que você come, né? Exatamente, é isso mesmo. Marcos, obrigada pela tua presença aqui no Clube do Champanhe. Quem quiser conversar com você a respeito desse exame da saliva para detectar esse código genético, como é que pode fazer? Olha, pode ligar no telefone 48 9900 8382. Aqui a gente vai ter um prazer em atender. Você atende aqui e atende em São Paulo também, Em São Paulo né? também. Eu atendo aqui na Academia Fernando Scherer, atendo em domicílio, né, personal diet, e em São Paulo atendo um consultório em Moema também. Marcos, vamos fazer um brinde então? Vamos lá. Obrigada pela tua presença. Muito aqui. obrigado você pela oportunidade. Eu quero fazer esse teste. Então tá bom. Gente, o Clube do Champanhe hoje fica por aqui. Eu estou usando roupa da Stella Knabe, acessórios e sapatos da Scarpa de Dona. A gente volta na semana que vem com mais um Clube do Champanhe. Até. Clube do Champanhe. Champagne, 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 champagne.